Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é de uma pessoa, personalidade, que vai falar a respeito de uma experiência interessante e rica aqui no Espírito Santo, que é uma escola de líderes. Eu me refiro, e a nossa presença é a vice-presidente do Sindjovens, Sandra Quack, com quem a gente passa a conversar agora. Está mais ou menos definido o que é o Sindjovem como uma escola de formação de líderes, Sandra? Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui, um prazer enorme. E é sempre muito bom falar, né, de formação de novas lideranças. O Sindjovens, ele é um programa de formação, sim, de liderança empreendedora. Tá? Ele é um programa do Sindes, que é o Centro da Indústria do Espírito Santo, e ele tem esse objetivo, né, da gente estar formando futuras lideranças para poder atuar aqui no nosso ambiente, né, do Espírito Santo. Como é que está sendo feita, como é que é feita a avaliação dessas entregas que o Sindjovens tem feito? Bem, o Sindjovens, ele é composto, o seu programa de formação, ele é composto por 3 ciclos anuais, tá? Formação completa. E os interessados, né, os jovens, que é muito bacana, que são jovens até 42 anos, sabe, Eustáquio? Então, assim, é muito bacana essa amplitude. Eles se cadastram, são selecionados através de entrevista, para a gente poder ter um grupo, digamos, com potencial homogêneo, né? E eles participam de estudos de temas que são relevantes, são temas cuidadosamente selecionados, e eles estudam 9 módulos durante um ano. Tá? Então, nesse período, eles têm essa oportunidade de ir se aprofundando em temas e favorecendo a sua formação de liderança. Né? Agora, a questão, então, em se tratando desses jovens, a questão de sucessão está colocada, né? São também muitos sucessores, né? Sim, sim. Temos, dentre eles, muitos sucessores de empresas familiares, temos profissionais liberais, né? Temos estudantes ainda, mas são literalmente potenciais de grandes lideranças futuras. Alguns já ocupando, né, espaços em suas empresas, inclusive se destacando. O programa, de uma certa maneira, ele qualifica também para que esses jovens venham posteriormente a estarem prontos para ocuparem cargos estratégicos na sociedade, né? Sim. Entidades. E a gente tem vários casos já. A gente já tem essa oportunidade. O Sindjovens acabou de fazer 20 anos, tá, de existência. Então, nós tivemos ali, por exemplo, hoje um dos vice-presidentes da Federação das Indústrias é um dos ex-participantes, né, passou pelo ciclo de formação do Sindjovens. Temos presidentes de sindicatos que também já passaram pela formação do Sindjovens. Enfim, nós temos pessoas que realmente hoje ocupam posições de destaque e que a gente acredita muito que o ciclo de formação contribuiu muito para essa atuação deles, para essa amplitude. Agora você falou a respeito da peneirinha, né, de um critério de seleção e recrutamento. Aliás, você é da área, né? É sua praia. Sim, atuo também na área de gestão de pessoas. Você é especialista em... as pessoas falam de gestão de pessoas e eu digo, ou capital humano, né? Capital humano. Que é o grande ativo da empresa. É verdade. Né? E como é que é essa avaliação, esse enquadramento, essa avaliação se o jovem tem potencial? Como é que é essa peneira de vocês? É bacana essa pergunta, porque se por acaso as pessoas que ouvirem tiverem interesse também, a gente abre a inscrição, as inscrições são abertas, as pessoas se candidatam, tá? E elas passam por uma entrevista. E o legal é que essa entrevista, ela vai verificar o quê? Não é só a capacidade da pessoa de participar, mas é da pessoa efetivamente demonstrar interesse em aprender, porque tem que ter um compromisso. Afinal de contas, são todas as segundas-feiras à noite. Então, são 9 meses onde eles se reúnem religiosamente às segundas-feiras à noite. E aí eles têm que ler livros, elaborar artigos, resenhas e fazer essas entregas. Além também de grupos de trabalho onde eles têm a oportunidade de exercer determinadas lideranças e atuar, né, em organizações de evento, em elaboração de materiais, dando amplitude à rede social do próprio Sindjovens.
Então, eles têm a capacidade, eles têm a oportunidade, inclusive, eles desenvolvem a capacidade e têm a oportunidade de executarem, né, de exercerem o que eles estão aprendendo. Eu acho particularmente admirável, principalmente porque da parte de vocês também é voluntariado, né? Sim, É sim. algo voluntário. Vocês também estão se doando ali no sentido de coordenar um trabalho que vai prover para a sociedade essas novas lideranças. O Sindes é uma associação, né, de pessoas ali com um objetivo comum sem fins lucrativos e que a gente conta com muitas pessoas, muitos empresários que doam tempo para participar de uma associação que tem o quê? Buscando sempre trazer um melhor diálogo, trazer para uma pauta assuntos, temas, reunir pessoas para viabilizar alguma coisa que melhore o nosso ambiente de negócio no Espírito Santo. Esse é o compromisso. E é óbvio que a Sindes também faz esse braço voltado para a Federação das Indústrias. Então, a Sindes, a gente fala que é a casa mais flexível que o sistema da indústria tem, porque ela dá a oportunidade da indústria estar se conectando com o comércio, com o serviço, com todos os tipos, os ramos de atividade. Entendi. E é interessante esse trabalho da federação, é um desdobramento, da verdade, do trabalho que a federação, particularmente das indústrias. Eu conheço algumas outras federações, eu não vejo essas capacitações tão assim, não é um investimento tão forte que é nos dois veios, nas duas correntes que a gente percebe a geração de riqueza na sociedade, pelo associativismo e pelo empreendedorismo. Sim. Essa cultura está muito forte no sistema, Sim. né? Eu venho de um ambiente cooperativo, lógico que isso está no nosso DNA. A gente acredita que a gente pode, sim, mudar qualquer realidade, se a gente não estiver sozinho, se a gente se juntar. Então, e a Federação das Indústrias, né, ela tem ali vários sindicatos filiados e ela tem essa oportunidade de trazer capacitações, investimentos, enfim. E o Sindes, ele permite a gente levar um pouquinho mais esse braço para outros ramos. Então, a gente tem ali empresários da área de educação, a gente tem empresários da área do comércio, que estão todos voluntários ali no Sindes, se dedicando a fazer essa conexão, sim, essa associação. E dentre os nossas frentes de trabalho, o Sindes Jovens, com certeza, é um que a gente fala assim, é um dos nossos principais produtos, digamos assim, porque a gente sabe que a gente leva um tempo, né, para se formar, mas a gente também tem preocupação de quem vai ficar, como que a gente vai formar esses sucessores, e daqui a pouco são eles que vão estar ali. Então, o ciclo de formação, ele traz um tripé muito interessante, ele trabalha muito o autoconhecimento, ele trabalha a parte de gestão e ele trabalha a parte de cidadania. Então, são temas que a gente autoconhecimento, organiza. gestão e cidadania. Isso. São três, um tripé. Sim, porque é importante você ter um empreendedorismo e pessoas muito bem-sucedidas individualmente ou no seu clã familiar, é importante. Sim. Gera emprego, gera riqueza. Mas, além disso, a gente precisa ter essas pessoas e empresas bem desenvolvidas e ricas e alinhadas a outra para mudar o meio, para a gente poder ser transformador de uma realidade. E aqui a gente vive isso muito bem no Espírito Santo, né? Sempre tem espaço para a gente melhorar, mas a gente vive isso muito bem. Então nós temos arranjos assim para melhorar o ensino público, enfim, várias frentes. Hoje a gente tem o melhor IDEB do país. Então é acreditar nesse segmento que nós estamos no Sindes, assim como também na federação tem muitos empresários da rede da indústria também, e a gente tem um foco em formar lideranças, sim, lideranças que vão ser capazes de ser melhor que a gente, né? O interessante, eu estava fazendo a sonda aqui, são 36 reuniões formais, independente de outros meetings, outros encontros, vocês têm 36 reuniões formais. Entre uma e outra, você profissionalmente também está envolvido com associativismo, né? Sim, sim. Profissionalmente eu estou direto, respiro o tempo todo cooperativismo, associativismo, e a gente não é um tema tão, digamos assim, corriqueiro, né? É uma cultura a ser ainda implementada, isso, né? O Brasil, ele não tem essa cultura tão forte quanto na Europa. E
mesmo dentro do Brasil, se você for um pouco mais ao sul, você tem a cultura um pouco mais desenvolvida. Então, esse é um grande legado que a gente tem. E não só no meu dia a dia, na minha atuação no cooperativismo, mas também no Sindes é uma grande atuação nossa, é um foco que a gente tem muito presente. E que faz sentido, né? Só faz sentido associar o associativismo, né, com o espírito, o senso de pertencimento, com o empreendedorismo. A gente não conhece sociedade próspera que não tem essas correntes muito fortes, né? Principalmente o empreendedorismo também, sim, né? Sim. Você gera... eu acho que um pouco do conteúdo das entregas, esses 36 conteúdos das aulas, estão tudo conformados então nesse tripé aí da gestão, autoconhecimento. Autoconhecimento é uma proposta assim, elevadíssima, né? A pessoa se conhecer para, a partir daí, conseguir interagir com o mundo. Porque se o mundo não está bom, muitas vezes é ele que não está bem, não é o mundo. A questão do autoconhecimento tem muito disso. E a gestão, que é como é tocar o seu negócio, que tem que ter sustentabilidade em vários aspectos, primeiramente pela econômica, para poder ter as outras. Perfeito. Né? E essa que você falou da compliance. Da cidadania. Como é que se insere no seu meio? É muito legal eu trazer aqui um exemplo que eu, particularmente, gosto muito, que é um livro do Franklin Covey, que ele fala assim, a gente nasce bem dependente. Então, a gente trabalha as nossas habilidades do autoconhecimento para a gente se tornar independente, autônomo. Tá? Então, a gente começa a ter as nossas conquistas. Depois, a gente trabalha para a gente ser muito bem sucedido, gerar riqueza. E, por fim, a gente vive e a gente percebe que a gente tem que evoluir para a interdependência. Então, é mais ou menos nesse segmento. Então, a gente entra com autoconhecimento para a pessoa estar fortalecida, ela se conhece, conhecer quais são os meios, os espaços que ela se dá melhor ou não. Depois, qual é as competências, habilidades para ela trabalhar toda uma parte de gestão profissionalmente, à frente de empresas, né, assumindo risco, empreendendo, e também na parte da cidadania, que eu tenho que me preocupar com a minha sociedade, com a minha cidade, bem que você está, né? Como que é a economia. Às vezes as pessoas, né, não entendem como que é a importância de entender uma economia. Você está feliz, o entorno não está, né? É verdade. Você está bem, o entorno não está. Né? É verdade. Eu acho que a gente acaba olhando para longo prazo, né? Isso é bom para a gente. O senso de conjunto, de coletivo, né? Então, um recadinho rapidinho, para quem quiser, os jovens que se sentem atraídos pela essa experiência de aprendizagem do Sindes Jovens, como é que devem fazer? Em breve a gente vai lançar um novo período de inscrição para o ciclo que vai começar em 2025. Então, o convite que eu deixo é para eles participarem, se inscreverem, tá? Vale muito a pena. Qualquer dúvida também, entrem no site, sindes.com.br, tá? E havendo ainda dúvida, entre em contato com a gente, tem os telefones, tem os canais lá. Vai ser um prazer enorme a gente poder estar atraindo mais jovens. Eu agradeço muito, Sandra, sua presença, sua disponibilidade de estar conosco aqui. Obrigada a você pela oportunidade. Hoje a presença da vice-presidente do Sindes Jovens, Sandra Quack. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. A nossa presença de hoje vai falar, é uma autoridade a respeito de um assunto que se torna crescentemente identificado como uma necessidade de enriquecer os nossos currículos escolares. Ele é o consultor financeiro Eduardo Silva Bento, ou Bento, com quem nós vamos conversar agora. Já comecei provocando no início da nossa conversa, Bento, porque tem ficado muito patente a necessidade das escolas terem um currículo que qualifique as pessoas mais para uma vida prática do que para aquelas teorias que, na verdade, ninguém quer saber qual é a capital do Azerbaijão, né? E nós estávamos falando na conversa anterior, antes de começarmos a gravar, você falou a respeito de
como é bem oportuno que desde o início já existe uma conscientização de educação financeira. Perfeito. Como é que você vê isso? Boa noite, Stáquio. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. E falando um pouco sobre esse tema de educação financeira, hoje, na minha concepção, algo primordial, algo que nós não tivemos na nossa época dentro da escola, porque hoje a tecnologia avança muito rápido dentro de um cenário atual que nós vivemos. E o que nós enxergamos é que falta um pouco dessa tendência das escolas trazerem desde lá do início das crianças que estão lá no ginásio para um segundo grau e depois vira uma faculdade, como você acabou de falar, de temas que, olha, onde que fica o Azerbaijão, vamos dizer assim, né, classificar. E tem temas muito mais interessantes do que está acontecendo dentro do mercado digital, tecnológico, que não é abordado esses temas dentro de um sistema educacional. Então, hoje, as pessoas que não estão atentas a isso, eu não digo nem no futuro, é mais num presente do que num futuro. Quem não souber pelo menos o básico nesse setor vai ficar para trás. Bom, e você mencionou passar o mercado digital, e você é um operador do mercado digital. Você Sim. trabalha como consultor na orientação de investimentos, mas com ênfase muito no mercado digital e, naturalmente, na tecnologia que permitiu o fortalecimento e a emergência desse mercado, né? Perfeito. Hoje a gente procura desmistificar um pouco desse mercado, que todo mundo ainda mentalmente é muito preso ao sistema tradicional. E hoje a gente tem oportunidades de mercado que muitas vezes ficou reprimida. Mas ficou reprimida por quê? Por uma falta, uma desinformação dentro desse sistema do mercado. Hoje a gente tem infinitas possibilidades dentro do digital. Ou seja, a gente sair daquele ambiente tradicional e enxergar as oportunidades que tem dentro do digital. Além de ele ser muito mais seguro do que o tradicional, ele é muito mais rápido, eficaz e rentável. Mas interessante você frisar esse aspecto da segurança, porque em todo investimento, o melhor dos mundos é você ter o que é impossível, que é uma gangorra, né? Se você tem muita rentabilidade, normalmente você não tem, você tem baixa segurança. Se você tem baixa rentabilidade, você tem alta segurança. Mas é interessante, desde o início, quando começou a haver a emergência dessa nova tecnologia, ou seja, a tecnologia desaguando na questão da moeda, se espantou os chamados early adopters, os caras que adotaram inicialmente isso, tiveram que enfrentar um preconceito de que por ser digital não era seguro, né? Hoje o que a gente está vendo é o contrário, né? Sim, perfeito. Faz muito sentido isso, e a gente tem que entender o movimento de mercado, as volatilidades que o mercado traz, assim como o tradicional também. Traz algumas oportunidades, mas não tão rentáveis quanto o digital hoje pode trazer. É uma falta de entendimento, e é normal, porque como a gente falou que não tivemos aquela... Porque eu já tive nesse período. O que é esse período? Eu também, o meu nível de confiança foi aumentando a partir do momento que eu fui entendendo e estudando um pouco mais desse mercado. Uhum. Por que eu trago isso, que eu falo? Porque rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas dentro de um planejamento estruturado, dentro de identificação de tendências de mercado, a gente consegue organizar um planejamento que faça sentido para cada perfil de cliente que a gente acaba atendendo. E todos são perfis que tem aquela pessoa, mas eu não tenho dinheiro para investir, não, porque eu só trabalho. Não, tudo é um início. Tem como a gente fazer uma previsibilidade e fazer um planejamento estruturado e organizado dentro desse setor. E do setor tradicional, falando um pouco mais específico, hoje, se você, que nem você estava falando de rentabilidade, que o sistema de segurança, eu acho que é meio dúbio quando a gente fala assim, porque a partir do momento que você entende a tendência do mercado, você entende para onde está convergindo esse mercado, como você pode perceber que hoje o digital cada vez está avançando mais, cada vez está avançando mais. Comentamos que nós não temos essa educação financeira nas escolas, ou seja, por quê? Porque está muito mais tecnológico. Eu venho do Paraná, hoje, para você ter uma ideia, as escolas não tem muito mais aquela lousa, todos os alunos com iPad
e a educação toda dentro de um digital e estruturado de uma forma que fique um conteúdo mais específico para esse setor, vamos dizer assim, para ele ter um entendimento maior dentro disso. Então, eu acho que quem parar um pouquinho para entender sobre esse mercado, sobre quais são as possibilidades, não que o tradicional não seja um bom mercado, claro que é um bom mercado, mas dentro de algo planejado, estruturado, dá para trazer um resultado positivo para todo mundo. Eu acho particularmente irônico que as forças que mais se opuseram, você tem a pré-consciência, ou seja, a falta de consciência da realidade, que normalmente alimenta o preconceito. Certo? Mas você tem também a má-fé, o dolo, ou seja, as forças que mais tentaram conter o advento, por exemplo, dos criptos ativos, foi o sistema tradicional. Né? Eu acho que eles se sentiram ameaçados a tal ponto que quando entenderam que era inevitável, eles pularam, né? Simplesmente pularam para o lado de lá. Com certeza. Um exemplo básico disso é o Itaú. O Itaú hoje é um dos maiores tocadores de moeda digital. Por quê? E por que ele não compartilha com o cliente dele? Será que ele tem alguma informação que ele não quer compartilhar? E aí eu gosto muito de trazer para o meu cliente o que é a evolução do dinheiro. Então vamos pensar lá nos primórdios, qual que era o ativo de compra naquela época? O sal. Por que era o sal? Por isso que vem a palavra do salário, porque o sal era escasso. Depois o quê? Boi, pecúnia, pecos. Aí veio troca de mercadoria, teve escambo. Aí depois veio o quê? Moeda cunhada, bronze, prata e ouro. Depois da moeda cunhada, qual foi a evolução? Dinheiro de papel. Depois do dinheiro de papel, qual foi a evolução? Dinheiro de plástico, cartão de crédito. Você é daquela época do cartão de crédito ainda que passava no carbono? Mas ali já era virtual, né? Ali já era virtual. E qual que é a evolução do cartão de crédito? O dinheiro digital. A tendência está acontecendo no mercado. Mas você sabe mas aí entra a questão da tecnologia também, né, Bento? Porque, de fato, o advento da blockchain foi decisivo para o vigor, para a vigência do criptoativo. Porque o blockchain é uma impressão digital, é imutável. É diferente. Infalsificável, né? Infalsificável, é imutável, é diferente de um papel. Um papel, hoje em dia, tem falsificadores profissionais. Agora, dentro de um ambiente blockchain, além de ser um ambiente muito mais privativo e é um ambiente muito mais seguro. Por isso que chama blockchain, porque a cada registro que você imputa ali, ele forma um bloco e uma corrente. Ou seja, nenhum hacker hoje no mundo conseguiu invadir um blockchain e mudar... Não consegue invadir todos os computadores, né? Não. Milhares de computadores. Não. Isso foi interessante, foi uma garantia, né? Agora, há um conceito que tá se tornando popular, massificando a partir do conceito da criptomoeda. Nós temos as estrelas, nós temos a rainha que é a BTC, né? Sim. Até porque... É a única que tem um número finito, né? É, finito, 21 milhões de unidades. 21 milhões, né? Já foram minerados até hoje 19 Você sabe que as previsões é de que uma bata 1 milhão, né? Sim, com certeza. Impressionante. E tem pessoas, por exemplo, como tem um número finito dentro do Bitcoin, e dentro de uma chave, né, que você guarda suas moedas ali, essa que é a vantagem. Você não tem um governo por trás, você não tem um Estado por trás controlando. Está no celular, o sistema. Né? Não, está numa chave. Está numa chave toda codificada. Aquela de 23 letras, né? E para você acessar aquela chave, você tem que passar por várias etapas. Não é simplesmente você pegar, ir lá e pegar e entrar. Tem várias etapas de validação. E você tem 3 tentativas. Se você perder a senha, você perdeu suas moedas também. Se tiver 500 milhões lá... Tem 4 milhões de bitcoins perdidos. Tem pessoas que estão fazendo regressão para ver se, de verdade, parece que até é engraçado. Não, isso é distopia. Isso é distopia já. Para ver se conseguem lembrar da senha, porque você imagine hoje 4 milhões de bitcoin, o que não vale? Uma outra questão que surge com o mercado, com o advento da criptomoeda, é o conceito do token, porque o token antes era entendido como um código volátil que os bancos passavam para você pegar fazer algum tipo de transação, né? E para efeito de segurança eles te davam um código que se volatilizava rapidamente para assegurar, para questão de segurança. Mas o token no mercado de cripto ele tem outro conceito, né? Perfeito, nós temos um projeto também de tokenização imobiliária. Isso é algo que até o Campos Neto, nosso presidente, né, do Banco Central, falou que o futuro é de tokenização. Então tudo vai acabar virando um token. Cartórios vão ter que tokenizar suas cobranças,
Porque a partir do momento, o que seria um token? Um token seria como se é uma moeda digital, né? Mas você sabe que depois que você me explicou lá, que eu entendi melhor, aí a leitura que eu faria é o seguinte: o token é uma moeda lastreada por um ativo físico. Perfeito. Então, a cada token certamente corresponde um bem tocável, tangível, perceptível. Perfeito. Né? Nós temos um projeto de tokenização de um resort no interior do Paraná. Ou seja, já é algo pronto. Então, tem pessoas às vezes que gostariam de ter um apartamento, só que não tem todo o dinheiro para comprar aquele apartamento. Você pode dividir, fracionar, e a pessoa compra um certo volume de token que vai dar o direito de propriedade e de usabilidade dela num período combinado dentro de um sistema planejamento de um projeto tokenizado. Agora me diga uma coisa, a Eleven Capital, do qual você se fiou, qual é a perspectiva de rentabilidade e atração do investidor? Porque você faz uma captação para poder operar nesse mercado, né? Sim, a partir desses ativos que você capta. Qual é a perspectiva? Qual é o aceno seu para o seu investidor? Hoje a Eleven Capital é uma empresa licenciada da UniUX. A UniUX é uma exchange, é mais do que uma exchange. É uma empresa de tecnologia que prima para trazer um planejamento estruturado, um planejamento que traga segurança na compra e venda de ativos digitais e trazendo uma rentabilidade segura e dentro de um planejamento estruturado para os nossos clientes. Então, qual que é a nossa especialidade hoje? É dentro da tecnologia e da compra e venda de ativos digitais. Hoje, dentro do ambiente blockchain, tem vários setores que se liquidam entre exportador, importador, commodities. A gente atende muito parte de fertilizante, derivados de petróleos para Emirados Árabes. A gente tem vários setores do agronegócio trazendo liquidez para esse mercado. E o nosso cliente, de alguma forma, de uma forma planejada e estruturada, ele participa dessa operação junto conosco. Quero agradecer, Bento, sua presença aqui, esses esclarecimentos. Certamente, outra oportunidade, vamos deschavar melhor isso. Vai ser um prazer. Isso é um conceito que cada vez mais está incorporado agora no nosso cotidiano, né? Vai ser um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade e todos estão convidados a tomar um café no nosso escritório, que é no Global Towers, no Enseada do Suá, e vão estar muito bem atendidos pela equipe que lá nós temos formados, liderados pelo nosso diretor comercial, que é o Sandro Ribeiro, ou por mim, que estarei lá com o maior prazer atendendo todos. Hoje a presença do CEO da Eleven Capital, Eduardo Silva Bento ou Bento. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.